Chicago, 1º de maio de 1886. O coração industrial dos Estados Unidos se torna o epicentro de uma tensão que moldaria o século XX. Enquanto as chaminés das fábricas operavam em ritmo frenético, milhares de trabalhadores cruzavam os braços exigindo o que hoje parece ser algo trivial: a jornada de 8 horas de trabalho. Nos dias seguintes, mais trabalhadores se juntaram e o movimento se tornou uma greve geral, até que, em 4 de maio, mais de 35 mil trabalhadores foram às ruas. Mas o que era um protesto pacífico por melhores condições de trabalho transformou-se em uma tragédia. Na Praça Haymarket, uma bomba foi lançada contra as forças policiais que tentavam dispersar os manifestantes, desencadeando um tiroteio que deixou 7 policiais e vários manifestantes mortos. A imprensa registrou o choque do momento. O historiador James Green, em sua obra Death in the Haymarket, detalha como o julgamento, marcado por controvérsias, levou 4 líderes dos protestos à forca. A manifestação não foi apenas mais um episódio de violência urbana. Ela criou o que o movimento operário passaria a chamar de os Mártires de Chicago. O sacrifício desses homens tornou-se símbolo de uma causa que nas décadas seguintes seria capturada pela ideologia de esquerda. Vem agora, com a Brasil Paralelo, conhecer a história do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalho. No século XIX, as fábricas consumiam as vidas dos trabalhadores. Jornadas de 12, 14, até 16 horas de trabalho. Crianças operando máquinas ao lado de adultos. Não havia fim de semana, não havia descanso. O corpo do trabalhador era apenas mais uma peça da engrenagem industrial. 3 anos após os eventos da Praça Haymarket, em 1889, a Segunda Internacional Socialista reuniu-se em Paris. Em homenagem aos mártires de Chicago, escolheram o 1º de maio como o Dia Internacional do Trabalhador. A proposta era clara: transformar a data em um marco revolucionário. Naquele momento, o Dia do Trabalho não era sinônimo de descanso ou festividades. Era, essencialmente, um dia de luto e de afirmação de força. Ano após ano, em dezenas de países, trabalhadores paravam para lembrar aqueles que já haviam parado antes deles. A data não foi escolhida por acaso, mas por simbolismo. Nas décadas seguintes, o 1º de maio espalhou-se pela Europa e pela América Latina, como uma data de confrontos frequentes entre sindicatos e governos. No Brasil da República Velha, as celebrações eram organizadas por imigrantes europeus de inclinação anarquista, carregando um tom de enfrentamento direto contra o Estado. Entretanto, a natureza desse dia estava prestes a sofrer uma metamorfose profunda pelas mãos de um novo projeto de poder que subiria ao Palácio do Catete na década de 30. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem financiamento estatal. Nosso trabalho só é possível graças ao seu apoio. Participe da nossa missão. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo hoje mesmo. Ao assumir o poder em 1930 e, posteriormente, instaurar o Estado Novo em 1937, Getúlio Vargas compreendeu que não poderia ignorar o operariado. Ele viu que o simbolismo do 1º de maio era uma força poderosa demais para ser combatida com repressão. Sua estratégia foi audaciosa. Em vez de combater a data, o governo decidiu cooptá-la. Com o trabalho do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o governo iniciou uma operação de engenharia social. E o 1º de maio deixou de ser o Dia da Greve para tornar-se o Dia do Trabalhador. Assim, a revolta era substituída pela gratidão. Naquele 1º de maio de 1943, diante de uma multidão reunida no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, Vargas anunciou a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Num único decreto, reuniu e sistematizou direitos que os trabalhadores brasileiros vinham conquistando ao longo de décadas de luta. A carteira assinada, o salário mínimo, as férias remuneradas e a limitação da jornada de trabalho. Foi assim que Vargas transformou o Dia do Trabalhador num presente do Estado para o povo e se colocou como o grande benfeitor. O pai dos pobres, como ficaria conhecido, entendia o poder dos símbolos. A lei, proclamada naquele dia, não era apenas política social, era política no sentido mais puro da palavra. Vargas transformou o feriado em um espetáculo cívico sem precedentes.
No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, ele falava para multidões, iniciando seus discursos com a icônica frase: Trabalhadores do Brasil! Conforme analisa a historiadora Ângela de Castro Gomes em A Invenção do Trabalhismo, Vargas utilizava esse palco para anunciar as grandes bondades do regime. O salário mínimo, em 1940, a Justiça do Trabalho, em 1941 e, finalmente, no dia 1º de maio de 1943, a CLT. A estratégia de Vargas foi implantar a ideia de que os direitos não eram conquistas do povo, mas presentes concedidos pela visão benevolente do líder populista. Enquanto a CLT garantia proteções reais, ela também impunha um rígido controle. Ao oficializar a estrutura sindical, Vargas atrelou os sindicatos ao Ministério do Trabalho. O imposto sindical garantia o financiamento, mas, em troca, o Estado detinha o poder de intervir nas entidades e silenciar vozes dissidentes. A herança desse período ainda ressoa. O 1º de maio nasceu do sangue de Chicago, mas no Brasil foi moldado pelo pragmatismo e pelo populismo varguista, consolidando uma cultura política onde o Estado se posiciona como o mediador supremo entre o patrão e o empregado. Vargas transformou o feriado em um palanque de massas. Conforme documentado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV, o gesto de Vargas buscava substituir o conflito de classes pela harmonia mediada pelo Estado. O trabalhador brasileiro recebia direitos, mas, em troca, o governo passava a exercer o controle sobre os sindicatos. A CLT sobreviveu a ditaduras, redemocratizações e reformas. Mais de 80 anos depois, seu nome ainda é pronunciado com reverência nos sindicatos e com controvérsia nas áreas mais liberais. Mas nasceu ali, naquele 1º de maio, selada pelo mesmo calendário que lembrava os mortos de Chicago. Mais do que um feriado, a data permanece como o maior símbolo de um projeto de poder. Vídeos de análises como este aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos 1 centavo de dinheiro público. Por isso, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você, muito obrigada e até breve.